Você tem dúvidas sobre o que é a roda do ano ou sobre qual roda seguir, norte ou sul? Então vem cá que eu vou te ajudar. A roda do ano é um assunto extenso, é um assunto que a princípio pode parecer complexo, mas é simples de a gente entender. Basicamente, a roda do ano é a celebração das passagens da natureza. Ou seja, entrou o verão, tem uma celebração. Entrou a primavera, tem outra celebração. Nossa, mas pra que eu vou celebrar isso? Qual que é o sentido disso tudo? Como assim? E pra gente entender melhor isso, a gente tem que voltar lá atrás. Voltar lá atrás e perceber que isso era uma prática muito antiga. Uma prática muito antiga de conexão e honra à Mãe Terra. Então, os nossos ancestrais, bem antigos, povos celtas, né, da região ali da Inglaterra, da Escócia e, enfim, aquele lado de lá, eles tinham esse hábito de celebrar sempre essas passagens, né? E isso era feito de uma forma ritualística para poder honrar tanto a fertilidade da terra quanto o período de recolhimento dela. Então, quando a gente vai lá para esse povo antigo e ver essas celebrações, a gente consegue entender um povo que era muito conectado com a natureza. Na verdade, eles dependiam da natureza para tudo. A gente ainda depende, né? Só que hoje a gente tem muitos recursos. Então, por exemplo, se eu tô no inverno, eu tenho a minha casinha aqui, meu cobertor para eu ficar quietinha. Eu sei que se eu for no supermercado vai ter comida para eu comer. Mas imagina o povo antigo. Imagina aquele povo lá no hemisfério norte, onde neva, né? Então, começou o inverno, lascou tudo. Vou ter que guardar meus bichos tudo dentro lá dos currais e dos lugarzinhos deles, e a terra não vai me dar alimento porque vai estar nevando. Como que eu vou plantar na neve, né? E eu vou ter que ficar dentro de casa com aquele frio muito cruel, muito hostil. Então, o inverno, por exemplo, era um período de extremo recolhimento. Agora, quando entrava a primavera, era a libertação, e aí aquele povo ia celebrar, e a terra ia estar fértil novamente, ia poder plantar os alimentos. Então eles estavam no contato muito direto com a natureza, que infelizmente com o passar do tempo a gente acabou perdendo um pouco. Mas dentro das religiões pagãs, né, e dentro das práticas pagãs como um todo, essa roda do ano vem sendo ressuscitada. Na verdade, ela nunca foi perdida, né? Com o passar do tempo, isso vem perdurando, sempre tem alguém que celebra, sempre tem alguém que leva esse conhecimento para frente, mas principalmente aí nessas últimas décadas, com esse movimento do redespertar da deusa, né, das pessoas tomarem consciência de novo que não existe só um deus, que existe uma deusa também, a roda do ano tem sido mais praticada e são inúmeros os benefícios de se conectar com essa roda. Então vamos lá, no sentido mais prático então, como que funciona a roda do ano? A roda do ano é um calendário de 8 celebrações. Essas celebrações são de 8 passagens diferentes da natureza, que acontece dentro de um ano solar. Mas esse ano solar ele não vai começar lá no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31 de dezembro, como tradicional. Isso é calendário gregoriano, é outros 500. Quem segue a roda do ano segue um calendário pagão, são celebrações diferentes, e a gente tem início ali nessa roda, né, no solstício de inverno. Então a primeira celebração que a gente tem é no solstício de inverno. Depois a gente tem o ápice do inverno, né? Depois a gente tem a entrada da primavera, depois tem o ápice da primavera, entrada do verão, ápice do verão, entrada do outono, ápice do outono, e aí começa tudo de novo, né? A roda ela é cíclica, o giro é constante, então a gente começa finaliza, começa, finaliza e assim por diante. Dentro dessas 8 celebrações, a gente tem 2 grupos, são os sabás maiores e os sabás menores. Os sabás menores são os solstícios e equinócios, então os 2 solstícios que a gente tem de inverno e de verão, e os 2 equinócios de primavera e de outono são os 4 sabás menores da roda do ano. Então os outros 4 sabás são o ápice de cada uma dessas estações. Na metade ali do inverno, no ápice do inverno, a gente tem Imbolc, que é um sabá específico que vai trazer essa coisa do renascimento, né, do redespertar. Na metade da primavera, a gente tem Beltane, que é o sabá da fertilidade, né? Na metade do verão, no ápice do verão, a gente tem Lamas, que é o sabá da colheita. E na metade do outono, a gente tem Samhain, que é o sabá
da morte do Deus, que é o fim desse ciclo da roda do ano, que logo já gira e a gente começa hoje. Se você estiver se perguntando o que é Sabá, Sabá é essa celebração, é um festival. Então, cada uma desses sabás, dessas celebrações diferentes que eu citei aqui, eram festivais na antiguidade, o pessoal fazia umas festas enormes, né? Alguns sabás mais festivos, outros menos, mas todos os sabás são comemorações, são dias de festa, dias de compartilhar alimentos e enfim, comungar mesmo ali com as pessoas próximas e consigo mesmo. A roda do ano é um dos assuntos preferidos da minha vida, assim. Sempre me emociona muito. Já teve várias vezes que eu fui conversar sobre a roda do ano com as pessoas e eu comecei a chorar. Então esse é um assunto que realmente me toca. E se você tá gostando, se você tá curtindo esse vídeo, esse conteúdo, né? Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, curte o vídeo, ativa as notificações, porque esse é um dos assuntos que eu pretendo trazer muito mais pra cá. Mas voltando pro nosso assunto, talvez você se questione aí, né, sobre seguir a Roda Norte ou a Roda Sul, caso você já conheça a Roda do Ano. Se você não conhece, você deve ter me achado doida quando eu falei lá no começo. Siga a Roda Norte ou siga a Roda Sul? Vou explicar isso aqui pra vocês. Roda Norte e Roda Sul é referente aos hemisférios. As celebrações dos sabás começaram lá em cima no hemisfério norte. E vocês sabem aí que no hemisfério norte, quando é primavera, aqui no hemisfério sul é outono, né? É o contrário, por conta ali da linha do Equador e tal. Então, quando a gente tá passando por um evento na natureza lá em cima, a gente tá passando por outra aqui embaixo. E aí a roda do ano tradicional é a roda norte, é a roda que segue o calendário da natureza lá de cima. Mas existem bruxos e bruxas aqui no hemisfério sul também. Com isso nasceu a roda sul, que é a roda do ano totalmente invertida em relação à roda norte, né? Então, enquanto o pessoal lá está celebrando o verão, aqui a gente celebra o inverno. Além disso, ainda existe a roda mista, né? Que é basicamente você celebrar os sabás menores, né? Que são os solstícios e equinócios de acordo com o hemisfério sul e os sabás maiores de acordo com as datas do hemisfério norte. E muita gente tem dúvida, qual roda eu sigo, qual que é a melhor? Não existe melhor, né? Eu particularmente gosto da sul porque eu moro aqui, para mim faz sentido eu celebrar aqui, né? Eu celebrar de acordo com o que eu tô vivendo aqui. Eu não consigo entrar no verão com o sol torrando na minha cabeça meio-dia e comemorar o inverno. Para mim não faz sentido, mas talvez para você faça. Você precisa sentir qual roda reverbera melhor aí para você e a partir disso tomar sua decisão. Claro que você vai ver gente falando: tem que seguir a norte porque ela é a tradicional, tem que seguir a sul porque você mora no hemisfério sul, não segue a mista não porque a mista é horrível. Na verdade você não tem que nada. Você tem que sentir e ver onde você se sente melhor. Eu me sinto melhor aqui na sul, eu acho que faz muito mais sentido celebrar na roda sul, mas talvez para você funcione de outra forma, então teste, né? Celebre o outono quando for a primavera, né? Ou seja, siga a roda norte por um tempo, depois inverte, segue a daqui do sul, depois se sentir, faz a mista, até você ver qual que você se adapta, tá bom? E aí, minha gente, por fim, uma última questão que é muito importante dentro da roda do ano é a mitologia que existe por trás dela, né? A mitologia da roda do ano ela é extremamente importante para o nosso entendimento do fluir dessa roda e também para a permanência dessa tradição através do tempo, né? Uma vez que foi essa mitologia que foi sendo passada ali oralmente, de geração em geração, e até hoje a gente tem contato. Claro que ela deve ter sofrido algumas alterações com o passar do tempo, mas até hoje a gente tem esse mito mesmo presente, né? Então eu vou contar sucintamente esse mito para vocês, só para que vocês entendam, tá? O mito da roda do ano é o mito do deus e da deusa e do processo deles principalmente do deus, tá? De crescimento e de decaída também. Então lá no começo do giro, né? No Sabá de Uli, que é o solstício de inverno, a gente tem a deusa enquanto uma mãe que está parindo. O Sabá de Uli é o nascimento da criança promessa. Então, a deusa dá a luz ao Deus. E aí, lá na metade, né, do inverno, a gente tem o Sabá de Imbolc, que é o Sabá do leite, o Sabá da amamentação, que era a época de lactação mesmo dos animais, né, das ovelhas, das cabras, das vacas. E
a deusa, nessa época, né, no Sabá de Imbolc, ela é uma mãe que amamenta o seu filho. Então, o deus é uma criança que se nutre, né, desse leite. Depois a gente tem Ostara. Em Ostara, o deus e a deusa estão numa idade juvenil, assim, como se fosse 2 pré-adolescentes, começando a entrar naquela fase mais viril e mais, né, animadinha, assim, por assim dizer. E aí vocês vão falar, ué, mas ela não era mãe, agora ela é criança? Assim, não existe essa cronologia, né, para a deusa, porque a deusa, ela vive vários ciclos dentro do mesmo. O deus, ele vai seguir um ciclo mais linear, dentro do possível, né? Então, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai chegar no ápice, ele vai morrer. A deusa, não. Dentro de vários ciclos, ela vive outros e ela vai assim, né? Assim como é a mulher mesmo, né? Mulher vive as 4 estações dentro de um mês por causa do período menstrual. Então, a deusa, a gente é reflexo da deusa. No meio da primavera, a gente tem o Beltane, que é o sabá da fertilidade. É quando a terra está o mais fértil possível. É o sabá da sexualidade, é o sabá do amor. O deus e a deusa copulam nesse sabá e a deusa engravida, né? E aí é interessante falar, por exemplo, que esse sabá acontece aqui no Hemisfério Sul no dia 31 de outubro. E 9 meses depois a gente tem o Yule, de novo, que é o nascimento que eu acabei de falar para vocês. A criança que vai nascer em Yule, ela é fecundada no dia 31 de outubro, aqui no Hemisfério Sul, né, em Beltane. Então, em Beltane, os dois, eles estão ali naquele ápice de fertilidade, 2 adolescentes, assim, né, bem a fim de estar junto, de se curtir, né, e tal. Depois, a gente tem o solstício de verão. No solstício de verão, a deusa tá ali grávida, extremamente, assim, abundante, né? E o deus, ele tá no seu ápice, porque o deus é o deus sol, né? E a deusa é a mãe terra, né? Então, a deusa traz sempre a fertilidade e o deus essa virilidade, essa energia vital mesmo, né? Então, em Lita, que é esse solstício de verão, o deus tá no seu ápice, né? Depois, no meio do verão, a gente tem Lamas, que é o sabá, é a primeira colheita, né? Quando a gente vai celebrar, vai agradecer mesmo e celebrar tudo que a terra nos deu, né? Aí, a deusa dentro da mitologia, ela tá começando a envelhecer e a perceber que esse deus vai partir, né? E o deus, ele já está sem todo aquele poder, sem toda aquela virilidade. Quando a gente vai para o equinócio de outono, que é Mabon, o deus, ele já tá assim nas últimas, né? Ele tá se despedindo, ele tá se preparando para se sacrificar por nós, né? Pela terra e para que o giro possa continuar acontecendo. E a deusa, ela tá ali numa fase menopausa, né? Tá envelhecida, né? Muito sábia. E aí a gente tem Samhain, que é o ápice do outono, que é quando Deus morre, o Deus se sacrifica para que ele possa renascer no próximo sabá em Yule, e a deusa é uma anciã. Então, essa é a mitologia que a gente tem aí por trás da roda do ano, que nos ajuda a entender como que a Terra tá e como que o Sol tá em cada uma das estações, né? Então, a Terra é essa representação arquetípica da deusa, e o Sol é essa representação arquetípica do Deus. Então é isso, gente. Eu sei que tem muito mais coisa para ser dita sobre a roda do ano, e é exatamente por isso que eu tenho o intuito de trazer aqui um vídeo falando sobre cada um desses sabás, né? E eu queria que vocês comentassem aqui, me falassem se vocês têm interesse que eu traga vídeos sobre rituais. Então, como que eu ritualizo, como que eu celebro cada um desses sabás? Comenta aí que eu tô de olho, tá bom?